Falando em Simplifica Doutor, redobre a sua atenção aí, porque hoje vamos falar sobre uma lei sancionada nesta semana pelo presidente Lula, que dispõe sobre a inexistência de vínculo empregatício entre as igrejas e os seus membros. A proposta foi uma vitória da bancada evangélica no Congresso Nacional e recebeu o aval também do Planalto. A norma se refere a pessoas que prestam serviços colaborativos nas igrejas e depois entram na justiça pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, como se fosse um trabalho com carteira assinada, visando aí ganhar altas indenizações. Convidei o advogado Carlos Alberto para explicar melhor para a gente esse assunto. Muito boa tarde, doutor. Conta essa história pra gente. Boa tarde, Léo e toda a galera do Mosaico. Conforme você já adiantou, o presidente Lula sancionou nesta semana a lei que altera a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, para estabelecer que não exista vínculo empregatício entre entidades religiosas e seus membros. Inicialmente, vale a pena a gente destacar alguns pontos da tramitação dessa proposta no Congresso Nacional para que se possa entender o sentido da norma. A senadora Zenaide Maia, que foi a relatora da proposta, disse algo bem interessante, que foi o seguinte: a adesão a determinada confissão religiosa responde a um chamado de ordem espiritual, de receber recompensas que são transcendentes, ou seja, algo que está fora desse plano terrestre, e não ao desejo de ser remunerado por um serviço prestado, como ocorre com o trabalho secular. Outra fala importante foi a do senador Zequinha Marinho, que ressaltou a importância da lei, afirmando que, lamentavelmente, em muitas situações, as igrejas são comparadas a empresas privadas, pois membros que prestaram serviços voluntários, de repente, se julgam no direito de ajuizar ações trabalhistas. Existem muitos processos do tipo e eu vou dar alguns exemplos. Imagina um fiel que ajuda na limpeza ou no som da igreja e recebe ali uma ajuda de custo para o combustível, para a passagem de ônibus, e por algum motivo ele se desentende com a liderança e depois entra na justiça requerendo vínculo empregatício com a condenação da igreja ao pagamento de salários e verbas trabalhistas. Muitas igrejas já foram condenadas assim e os valores das indenizações não são pequenos. Outra situação é o pastor de denominações com muitos templos, como a Universal e a Mundial, que decidem abrir seus próprios ministérios e processam a igreja alegando relação de emprego, conforme já foi amplamente noticiado pela imprensa. Mas agora a situação está normatizada através da sanção do presidente Lula nesta semana, visando promover segurança jurídica no âmbito trabalhista, já que existiam decisões conflitantes no Poder Judiciário. Portanto, a partir de agora, não existe vínculo empregatício entre as entidades religiosas e seus membros. Mas vale dizer que isso não impede a igreja que quiser de contratar funcionários, como músicos profissionais, técnicos de som, auxiliares de serviços gerais e até pastores auxiliares, por exemplo. Pode admitir, se quiser, assinar carteira, enfim. O que não vale é prestar serviço voluntário e depois ir para a justiça pedir vínculo empregatício com a igreja. É isso então. Pasmem, meus amigos. Tem pessoas, Emily, com essa disposição de se voluntariar para a igreja, trabalhar, servir ali e depois, por um atrito, por um conflito, de repente, com o líder da igreja ou até mesmo alguém que faz parte da administração ali, simplesmente vira e fala: ó, eu quero meus direitos, porque eu trabalhei. O que você acha disso, Emily? Eu acho que a pessoa que está ali para se voluntariar, ela não pode fazer uma coisa dessas, né? Se é um serviço à igreja, se você decide ofertar, por exemplo, o seu tempo ou aquilo que você tem habilidade, eu acho que é errado ela processar, mas acontece muito mais do que a gente imagina. Agora, Eu já conheci alguém que fez isso, tá? Você conheceu? Conheci. Eu nunca conheci, mas eu sei de alguns casos. Na verdade, a pessoa não tinha trabalho. Ela falou assim: deixa eu limpar a igreja, eu quero me voluntariar e tal. Aí a igreja falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar uma ajuda. Entendeu? A gente vai te dar uma ajuda aqui e tal. Enfim, aí a igreja deu uma ajuda, porém, um certo período, não sei, eu era muito novo na época, quando eu ouvi essa história, né?
Aí eu não sei se foi por parte de alguma briga que teve, alguma coisa, mas essa pessoa, ela acabou acionando a igreja na justiça e ganhou a ação. Eu fiquei sabendo de casos também que a pessoa que processou ganhou e a igreja precisou indenizar essa pessoa, né? Mas sabe uma coisa que a igreja, para se respaldar ainda mais, porque essa lei veio para ajudar as igrejas, né? Mas outra coisa que as igrejas podem fazer para se respaldar ainda mais é um termo de voluntariado. Então, aquele membro que deseja oferecer os seus serviços voluntariamente, sem ser remunerado por isso, ele assinar um termo, seja qual função que for. Por exemplo, tem igrejas que oferecem aulas de balé, aulas de reforço, e é tudo trabalho voluntário. As pessoas não estão recebendo por aquilo, elas entendem que é algo para ajudar a igreja, né, para colaborar com a comunidade, mas algumas delas depois se voltam contra a igreja e aí a igreja acaba sendo prejudicada. Então, ter um termo, ter uma espécie de contrato, não precisa ser um contrato tão formal assim, mas ter um termo assinado por aquela pessoa que está oferecendo esse serviço ainda respalda mais a igreja contra esses casos, né? É isso, então, esse foi o Simplifica Doutor de hoje. Às vezes é um tema que você nem imaginava que aconteceria, né? Com algumas pessoas, mas acontece, já aconteceu e essa lei foi sancionada. Então, quer sugerir algum tema aí? A nossa ouvinte até mandou aqui um tema hoje, né? Sugeriu um tema aqui. Se você quiser sugerir também um tema, é só você mandar através do WhatsApp 99873-3729. 99873-3729. Esse foi o Simplifica Doutor de hoje.